A gente vai falar hoje dos agravos, né? O agravo, a gente viu que o primeiro recurso possível são os embargos de declaração, e ele tem uma riqueza de detalhes enormes, né? Os embargos de declaração, ele tem um monte de senão, então, assim, são bastante detalhezinhos que existem nos embargos de declaração, apesar de ser um recurso, né, aparentemente simples. Os agravos, o agravo é gênero. A gente não, por isso que eu falo assim, olha, não dá para falar só que é agravo. Você tem que saber qual é a espécie de agravo. Então, se você está diante de uma situação sendo questionado, você precisa dizer qual é o recurso cabível. Se for agravo, você tem que dizer qual é o agravo. Então, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em RE ou agravo em RESP, tá? Porque exatamente o agravo é gênero. E dos agravos, o que eu tenho de interessante para falar para vocês? Todo agravo, é natural da essência do agravo, ele autorizar um magistrado a exercer o juízo de retratação. O que é isso? É a possibilidade que o julgador vai ter de reconsiderar a decisão dele. Tá? Percebam que quando ele reconsidera, ele não está julgando o recurso, porque o recurso é sempre julgado por um órgão hierarquicamente superior, com exceção dos embargos de declaração. Mas o agravo, o fato de você recorrer, de você interpor um agravo de instrumento, ou o agravo interno, ou o agravo em RE e RESP, vai autorizar o julgador a poder, se ele quiser, rever a decisão dele, reconsiderar. Isso é comum? Não, não é comum. Mas pode acontecer? Sim, pode acontecer. Tá? Assim sendo, sempre que você agrava, né, através de uma das espécies existentes, aquele que decidiu vai poder reconsiderar. Então, é natural dos agravos. Prazo dos agravos. Gente, prazo é comum, nós já vimos. Todos os recursos têm prazo de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração. E aí, quais são as espécies existentes de agravo? Vamos lá. O agravo ele pode ser de instrumento. E esse agravo de instrumento, como a gente já falou, ele vai atacar a decisão interlocutória, né? E se eu estiver em processo de conhecimento, essa decisão interlocutória não vai ser qualquer uma, vão ser aquelas delimitadas pelo artigo 1015, ou eu vou me utilizar do precedente vinculante, eu tenho que provar a urgência, tá? E que urgência é essa? A urgência de inutilidade de um recurso futuro, tá? Essa é a urgência que eu tenho que mostrar para poder manejar o agravo de instrumento em processo de conhecimento diante de uma situação que não está no rol do 1015. O agravo interno, que também nós já falamos dele, né? Ele vai atacar o quê? Decisão monocrática do relator, qualquer uma, seja o relator de tribunal de segundo grau, seja o relator de tribunal superior, não importa. É relator? Decidiu sozinho? Recurso cabível, agravo interno. E de decisão unipessoal, e quem profere decisão unipessoal? Presidente ou vice-presidente, tá? Exceto aquela que inadmite recursos superiores por ausência de requisito de admissibilidade. Então, se você tem uma decisão unipessoal do presidente, você vai manejar o agravo interno, desde que essa decisão não seja em relação à inadmissão do recurso superior por ausência de requisito de admissibilidade. E em recurso especial, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. É exatamente o recurso que vai caber dessa decisão unipessoal do presidente ou vice-presidente que não permite o agravo interno, qual seja a decisão de inadmissão dos recursos superiores por ausência de requisito de admissibilidade. Tranquilo? Então, visto isso, vamos começar a falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o meio hábil para impugnar as decisões interlocutórias. Né? É o meio que eu vou me valer para atacar, para recorrer de uma decisão interlocutória. Se eu estiver em processo de conhecimento das decisões interlocutórias que estão elencadas no artigo 1015 ou lá no precedente vinculante. E se eu estiver em execução, em liquidação de sentença, em cumprimento de sentença, aí não.
todas as minhas decisões, e desliguei a câmera, todas as minhas decisões interlocutórias vão ser passíveis de agravo de instrumento, tá? Quando a gente fala da delimitação de ataque por agravo de instrumento, é só para processo de conhecimento. Professor, onde está isso? No parágrafo único do artigo 1015. Ok? Então, a essas hipóteses que estão indicadas no 1015, que a gente, quando falou dos recursos totais, a gente chegou nelas, né? Essas hipóteses lá elencadas, tutela provisória, mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, essas hipóteses, elas vão incidir apenas se eu estiver em processo de conhecimento. Olha o que o parágrafo único vai dizer. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Aqui, gente, processo de cumprimento de sentença, processo de execução, liquidação, qualquer decisão interlocutória vai utilizar o manejo do agravo de instrumento. Tá? A delimitação é apenas para as questões que envolvem processo de conhecimento. Tá? Bom, quando é que cabe o agravo de instrumento? E aqui eu preciso, a gente já conversou sobre isso, e aqui eu trago para vocês exatamente o recurso superior repetitivo que deu, né, que criou o precedente vinculante a que a gente vem falando esse tempo todo. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elas vão estar no artigo 1015, como a gente já falou. Então, se você olhar o artigo 1015, você tem lá tutela provisória, mérito do processo, rejeição e alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição de pedido de gratuidade ou acolhimento de revogação. E é interessante, porque é o seguinte, eu acho que, não sei se eu já chamei a atenção de vocês, na hipótese de gratuidade, o legislador, ele colocou 2 tipos de decisão específica para caber o agravo de instrumento. Se ele rejeita ou se ele revoga um pedido concessivo. Se ele concede a gratuidade, não cabe agravo de instrumento. Tá? Você vai poder... Não caber agravo de instrumento não quer dizer que essa decisão seja irrecorrível. Pelo contrário, ela tem recurso, só que não é imediato. Tá? Ela não é de recorribilidade imediata. É possível ser atacada no momento futuro. Tá? Então, a gente tem as hipóteses elencadas no artigo 1015. E aí, desde que o Código foi aprovado, a gente tinha muita discussão a respeito dessas hipóteses de cabimento. Por quê? Porque tinham hipóteses que não estavam aqui inseridas. Dentre elas, incompetência do juízo, que não está inserida no rol, e indeferimento de produção de prova. E isso gerou muita discussão na doutrina. Alguns entendiam que, olha, o rol é taxativo, mas admite interpretação extensiva. Outros diziam que não admitia interpretação extensiva. E esse debate começou na doutrina, né? Claro que parou no Poder Judiciário, porque os advogados vão procurar uma saída qualquer. E aí começou a ter uma enxurrada de agravo de instrumento interposto. Uns, no Tribunal de Segundo Grau, aceitavam, porque seguiam a mesma corrente doutrinária, outros diziam que não cabia. Resultado, uns conseguiam agravar, outros não conseguiam agravar. Aquele samba do afrodescendente inimputável. Aí chegou o tema no STJ. E chegou através do recurso representativo da controvérsia, para vocês terem uma ideia de quantos recursos tinham sido propostos, chega como recurso representativo o RESP 1.696.396, tá? Acho que é MT Mato Grosso. E aí chega esse RESP lá no STJ para resolver a questão e efetivamente interpretar o artigo 1015. E aí o que a ministra Nancy Andrighi, né? Essa sessão de julgamento, ela suspendeu e voltou 2 vezes. E na primeira teve pedido de vista pelo outro ministro, depois teve outro pedido de vista até que houve a sessão de julgamento. E aí, qual foi a tese fixada? Aqui, ó, rol 2015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Perceba, gente, que essa é a tese. A tese é o quê? Olha, eu preciso mostrar qual é a outra possível hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Diante de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tá? Depois sugiro vocês a fazer uma leitura nesse acórdão, que é muito interessante. Tá? Como é que eles chegaram. Ela vem trazendo todas as correntes doutrinárias que defendiam, né, em relação ao artigo 1015. Então é bem bacana. É um acórdão assim, denso, um acórdão com mais de 60 páginas, mas super vale a pena. Você vai identificar ali o amicus curiae, você vai identificar ali a controvérsia, você vai identificar a fala a respeito da suspensão do processo. É bem legal. Tá? Então, qual é a hipótese de cabimento do agravo de instrumento? Aquelas elencadas no 1015 e diante de urgência, né, de se tornar inútil o julgamento do recurso futuro que vai atacar aquela decisão. Se vai ser inútil eu discutir aquela decisão lá na frente, então eu tenho a urgência. Tá? Prazo e preparo. O agravo de instrumento tem um prazo de 15 dias e o preparo é obrigatório, ele tem custos, você precisa recolher. Tá? Quando você agrava o instrumento, você agrava direto do tribunal, né? Superior ao órgão que você está atacando a decisão. Então, quem é essa instância hierarquicamente superior? O Tribunal de Segundo Grau. Tá? Então, quando eu agravo, perceba, decisão interlocutória é um provimento jurisdicional emitido pelo juiz de primeiro grau. Então, eu estou aqui em primeiro grau. Quando eu ataco a decisão desse juiz, eu ataco direto para o tribunal de segundo grau. Nesse caso, o acórdão definiu como urgente justamente aquelas questões que não poderão ser resolvidas caso sejam recorridas em preliminar de apelação após sentença. Exato, Duda. Por quê? Porque elas podem até ser resolvidas, né? Lá na frente pode ter uma solução. O problema é que aquela solução vai ser tardia e já não vai mais resolver a questão. Você vai acabar perdendo a eficácia daquela decisão se ela for alterada só no futuro. Entendeu? É uma situação que eu preciso resolver agora. Preciso de imediatidade. É essa urgência que você tem que demonstrar. Perfeito. Tá? Porque se eu for atacar ela só lá em preliminar de apelação, já era. Já era. A merda já foi feita. Né? Mais ou menos assim. Corre, mãe, corre que seu filho está na janela. Ah, peraí, deixa eu só apagar o fogo da panela. Já era, a criança caiu. É mais ou menos isso, entendeu? Exato, Duda. Exato. Mesmo que seja positivo, no futuro, não adianta. Já é inútil. A ideia é exatamente essa. Essa do filho é boa, né? Porque enquanto apaga o fogo já era. E é mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, quando eu agravo, eu já agravo direto no tribunal. Isso quer dizer o quê? Eu vou protocolizar a minha petição de agravo no tribunal. E aí eu vou distribuir para o tribunal. Porque, gente, meu processo ele foi distribuído em primeiro grau. Isso quer dizer o quê? Ele chegou no tribunal, ele chegou no Poder Judiciário e ele ganhou um registro. Por quê? Porque a gente precisa saber onde ele está. Então, se o Poder Judiciário fizer um levantamento, ele vai saber que o meu processo está lá no primeiro grau. Existe um processo, né, que eu movi e está lá em primeiro grau. E ninguém mais do Judiciário me conhece, ninguém mais do Judiciário sabe que eu existo. Muito menos que o meu processo existe. Então, você identifica a existência do processo a partir do registro que ele é feito na hora que você distribui. Então, beleza, distribuí meu processo primeiro grau, né? O magistrado proferiu uma decisão interlocutória, a qual eu não concordo, vou recorrer. Eu não recorro dirigindo o meu recurso para ele. Eu recorro para o segundo grau direto. Só que o segundo grau não me conhece, então eu tenho que registrar o meu recurso no tribunal. Eu tenho que me registrar lá. Estou chegando aqui. E aí eu vou distribuir o meu recurso no tribunal, né? Para que ele ganhe um registro e siga.
Então, o agravo de instrumento, ele é interposto direto no tribunal. Por isso, eu distribuo o meu agravo de instrumento. Para quê? Para que haja o sorteio em relação ao relator, que vai ficar responsável por ele, para ir à conclusão do relator. Tá? Então, diga para mim, se eu colocar só uma petição com agravo, né, a minha petição de agravo de instrumento, o relator vai ter ideia do que tem no meu processo? A princípio, não. Vamos pensar naqueles autos físicos. O relator não fazia ideia. Ou então, a vara que o meu processo anda, né, tramita no primeiro grau, ela é física. E aí, ainda que o processo seja eletrônico, se eu só fazer a petição, se eu só fizer a petição de agravo de instrumento e interpor no tribunal, o relator não faz a menor ideia de quem sou eu. E ali é só história contada, porque só está escrito o que eu quero, não tem mais nada, provando nada. Então, por esse motivo, a gente precisa instruir a petição do agravo de instrumento. E por isso ele tem esse nome, agravo de instrumento, porque eu instrumentalizo um mini auto, né? Ou seja, eu instrumentalizo peças para mostrar para o tribunal que eu tenho razão. E aí, claro que você está no processo eletrônico, você não precisa, basta sinalizar quais são as peças. Mas quando você está em processo físico, em alguns casos, né, você tem o primeiro grau físico e o tribunal eletrônico, então equivale a processo físico, porque o tribunal não tem acesso aos autos em primeiro grau, você precisa instruir sua peça de agravo de instrumento. E com que? Quais são as peças daquele processo que você vai instruir a sua petição de agravo?